Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai conversar aí sobre Sócrates e o diálogo como modo de vida. Então, com esse título, eu já dou a resposta aí para vocês para a pergunta que eu coloquei no último vídeo, né? Que filósofo melhor faria um exemplo de como o Hadot pensa essa relação intrínseca entre discurso filosófico e modo de vida filosófico, né? Na qual o discurso, ao mesmo tempo que ele é inseparável do modo de vida filosófico, e, portanto, não é uma parte descartável da filosofia, ele só pode ser considerado filosófico, de fato, na medida em que ele participa de um certo modo de vida filosófico, né? E não fica pura e simplesmente isolado em si mesmo, num nível puramente teórico, né? E, a princípio, pode parecer um pouco difícil imaginar o que isso pode significar, né? Mas eu acho que o Sócrates é um dos melhores exemplos, dos exemplos mais concretos aí do que o Hadot tem em mente ao pensar nessa relação complexa entre modo de vida filosófico e discurso filosófico, né? Porque, veja só, o que faz Sócrates, ao menos de acordo com o retrato dele que foi legado a nós pelo Platão, né? O Sócrates, ele propõe viver de uma determinada maneira, né? Que seria um modo de vida filosófico, esse modo que busca a sabedoria, mesmo que nunca possa alcançá-la, né? Então se trata aí não pura e simplesmente de falar sobre as coisas e de buscar explicar algum aspecto da realidade ou formular conceitos e teorias para explicar algo, mas a preocupação é, antes de tudo, com o modo em que vivemos, né? Aquela famosa frase do Sócrates na Apologia de Sócrates, escrita pelo Platão, né? A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, aí a gente vê que a filosofia no Sócrates se encontra justamente, antes de tudo, no seu modo de vida, né? A sua filosofia foi a sua vida e a sua morte, a maneira com que ele morreu, porque ele não estava disposto a renunciar ao seu modo de vida para continuar vivendo, né? Para não ser condenado à morte. Mas vejam, o que é o modo de vida socrático, exatamente, né? Não é um modo em que ele fica em silêncio, pura e simplesmente, e se retira, né, do convívio com as outras pessoas, com os demais membros da sociedade, para levar uma vida de silêncio hermético, de isolamento asceta, né? Não. Na verdade, o modo de vida dele é fundamentalmente o do diálogo, né? Como que o Sócrates vive? O Sócrates vive dialogando com os outros, né? E nesses diálogos, justamente, se encontra essa dimensão do discurso filosófico de Sócrates, né? Afinal, justamente, para dialogar é preciso formular alguma espécie de discurso, se comunicar discursivamente de alguma maneira, né? E é isso que Sócrates faz ao dialogar com as outras pessoas. Esse é o seu discurso, né? Mas, por outro lado, vejam, esse é um discurso que é, antes de tudo, interrogativo, né? Esse retrato do Sócrates que foi legado a nós é o retrato de um Sócrates que ele nunca tem ideias próprias que ele visa defender sobre os temas que ele propõe para discutir. Por exemplo, o que é o belo, o que é o justo, o que é a piedade, né? Mas ele simplesmente interroga as pessoas sobre o que elas pensam sobre esses temas, né? E, ao mesmo tempo, é nessa maneira do Sócrates interrogar que ele se dedica à busca da sabedoria e encoraja os outros a buscarem a sabedoria. Porque é ao dialogar com os outros que ele mantém a consciência não apenas da sua própria ignorância sobre os mais diversos temas e, portanto, mantém a consciência da necessidade de continuar buscando conhecer aquilo que ele não sabe, né? Como ele também torna os outros conscientes da própria ignorância deles mesmos, né? Da sua própria ignorância sobre aquilo que eles julgavam saber antes de serem interrogados pelo Sócrates. Então, o discurso filosófico socrático é uma maneira justamente de praticar esse modo de vida que busca a sabedoria e que só pode buscar a sabedoria cultivando essa
constante consciência da nossa própria ignorância, né? O que seria justamente, de acordo com a apologia de Sócrates do Platão, aquilo que faria o Sócrates o mais sábio de todos os homens, ou que faria pelo menos que ninguém fosse mais sábio do que Sócrates, né? Porque ele ao menos sabe que nada sabe. E por saber que nada sabe, ele sabe que ele tem que levar uma vida dedicada a buscar essa sabedoria que lhe falta, né? E não apenas isso, encorajar os outros também a buscá-la, ao torná-los conscientes da sua própria ignorância por meio do diálogo, por meio da forma com que ele interroga os seus interlocutores e desperta neles a consciência da sua falta de saber, da sua ignorância, mostrando, por meio da maneira com que ele interroga e desconstrói as posições dos seus interlocutores, as ideias, as teses dos seus interlocutores sobre os temas propostos, que eles, na verdade, não são sábios como eles pensavam ser, né? E aí a gente vê aqui justamente um perfeito exemplo do que o Hadot pensa dessa relação complexa entre modo de vida e discurso filosófico, né? Para o Sócrates, o que interessa é viver filosoficamente. Mas não é possível viver filosoficamente sem dialogar, porque é o diálogo que nos torna conscientes de nós próprios e que cultiva essa consciência de si, necessária à vida filosófica, né? A vida que busca a sabedoria. Por outro lado, é importante notar o discurso do Sócrates é bastante singular no sentido de que o que interessa aí não é qualquer conteúdo teórico desse discurso, no sentido dele transmitir determinadas informações acabadas sobre os temas que são discutidos. Não há nenhum conhecimento pronto e acabado aí que Sócrates transmite pelo seu discurso. O que ele busca transmitir, né, aquilo que ele quer transmitir para os seus interlocutores é o seu modo de viver. Ele não quer que os interlocutores aprendam um determinado conteúdo acabado, uma determinada teoria sobre um certo tema, afinal ele não tem nenhuma ideia própria a apresentar sobre esses temas. O que ele quer é torná-los conscientes de si mesmo e fazer com que eles passem a viver de um outro modo, né? É isso que o seu discurso deve fazer. Não informar seus interlocutores sobre conteúdos acabados, discursivos, né? Sobre, de alguma maneira, não se transmite aí um conhecimento como uma teoria acabada e pronta sobre as coisas, mas sim esse conhecimento como essa consciência de si, e visando justamente que essa tomada de consciência de si próprio leve à adoção de um outro modo de vida, que é o modo de vida filosófico. E aí, gostaram da aula de hoje? Vocês conseguem pensar em algum outro exemplo na história da filosofia em que o discurso filosófico tem o papel não de transmitir uma tese pronta, uma teoria acabada, mas antes de tudo deve levar à adoção de um certo modo de vida, praticar um certo exercício de busca de conhecimento? Não deixem de comentar aqui no Hotmart e também lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Um abraço, gente!